Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao vídeo da Guandaline Posicionamento. No vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês como a gente utiliza o receptor GS05 em campo. Esse receptor super compacto e potente. No vídeo então a gente vai coletar dados utilizando o software Captivate, que é o que vai embarcado na CS20, controladora de campo. A gente vai inicializar a base numa posição qualquer, na posição navegada, e fazer o nosso levantamento com RTK e também com pontos estáticos. Por quê? A gente vai simular que você pode chegar numa região que o sinal do rádio não chegou e você não tinha correção para estar recebendo informações para o rover, e aí depois a gente descarrega todas essas informações no software Infinity de escritório para manusear essas informações. Então a base que não tinha posição corrigida até então no levantamento novo, a gente vai processar a base e depois fazer as correções do rover. Os pontos que foram estáticos a gente processa em relação à base, e os pontos que eram RTK, estavam recebendo a correção via rádio da nossa base, a gente também faz essa correção e depois exporta tudo isso utilizando o software Infinity. Então vamos lá, vamos mostrar para vocês o passo a passo aqui. Bem, então estamos aqui com a base montada, nossa base e antena de rádio ligada. Vou criar uma obra aqui no Captivate para a gente poder fazer a inicialização aqui dela em cima desse ponto qualquer, que a gente chegou aqui, não tem nenhum ponto materializado, a gente chega e implanta esse ponto para fazer o processamento depois dele, futuramente, e o ajustamento dessa coordenada da nossa base, que é ela que vai ser a nossa referência para o perímetro da propriedade, por exemplo, no caso, e corrigir os pontos do rover que está percorrendo todo o perímetro. Então vou mostrar aqui para vocês o que a gente faz. Bom, então primeiramente eu vou criar uma obra nova aqui para estar trabalhando. Então vou aqui em obras, nova obra, vou dar o nome aqui perímetro. Ok. Agora aqui em sistema de coordenada, vou definir onde a gente está no momento, que é o Sirgas 2000, o TM 23 Sul. Ok. Vou gravar. Vou selecionar OK. Estou aqui dentro da minha obra perímetro. Agora eu vou trocar para o menu da base para poder fazer a inicialização. Trocar para a base, a controladora vai buscar o Bluetooth da base, conectar para a gente fazer a inicialização. Com a controladora conectada agora na base, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em configuração, base GS, registro de dados brutos, para verificar se ela está gravando os dados ou não. Então a gente vai habilitar aqui esse botãozinho, tica aqui ou aperta na controladora para frente, que está gravando no sensor GS, no formato aqui Leica, ou você pode mudar aqui a versão do Hynix, que é o nativo, ou Hynix eu vou deixar na versão da própria Leica, Vou confirmar essa informação. Feito isso, agora a gente vai na estação base, vem aqui sobre qualquer ponto, altura da base medida com o adaptador que vem junto com o kit, a gente verifica quanto deu na medida. Como ela já tem o offset próprio da treninha da Leica, então a gente mantém GS05 tripé e avança. O ID da nossa base aqui, vou chamar de, sei lá, 2, vou dar um próximo.
pressione móvel para ir para o Bluetooth do móvel. Então eu vou apertar aqui, a nossa base já está configurada. Conectada então ao Bluetooth do rover. Vou mudar a configuração aqui para estar recebendo as correções via rádio, porque a controladora estava configurada para receber via N-Trip. Então eu vou aqui em configurações, conexões, todas as outras conexões. Vamos aqui em conexões GS do sensor, RTK móvel. Então eu vou editar, que estava na internet, e vou trocar agora para o rádio GS, que é o que a gente está usando agora. Ok. Verifiquem que aqui o radinho já começou a receber as correções, tá? Então a base está fornecendo já o RTK para o rover. Beleza? Solução está aqui flutuando e agora vamos esperar ela fixar e continuar o trabalho. Ok. Solução fixa, 28 satélites, recebendo dados e a precisão aqui na nossa frente. Estamos aqui em perímetro. Agora a gente entra agora na tela de medir. Nosso primeiro ponto será o GPS 001, altura da antena 2 metros, qualidade da precisão aqui. Quando a gente chegar no nosso ponto, basta apertar aqui a opção medir. Então eu vou coletar uns 5 pontos com RTK, tá? Vocês me acompanhem aqui andando, eu vou pegar 5 pontos, gravar e medir. Bem, então vamos lá, vou pegar meu GPS 01 com RTK, vou me dirigir aqui a um ponto. Vou pegar aqui, o bastão pode ficar inclinado mesmo, não tem problema, porque a compensação da inclinação está ligada. Então vou aqui medir, ponto 1 armazenado, vamos lá. Medir, GPS 02. Medir GPS 03, medir GPS 04, medir GPS 05. Peguei 5 pontos aqui com RTK. Então agora aqui eu vou desligar as correções de rádio que a base está mandando para o rover, ou que o rover está recebendo. Vou interromper isso para a gente ficar com os dados estáticos e a gente ver o processamento também de alguns pontos aqui no nosso levantamento. Então para isso aqui na nossa simulação eu vou desligar a correção. Então eu vou aqui em configuração, conexões, todas as outras conexões. Aqui no conexão GS em RTK móvel, eu vou editar e vou desmarcar essa caixinha aqui para não receber RTK. Ok. Pronto. Então agora não tenho mais informação. Estou numa opção aqui autônoma, tá? E a gente vai partir para o levantamento estático, tá? Então vou voltar, ok. E vou entrar aqui em medir. Então antes de entrar na tela de levantamento, eu vou ligar a gravação dos dados brutos do meu rover para ele armazenar esses dados estáticos, tá? Então eu vou aqui em configuração, sensor GS, registro de dados e vou ligar aqui a caixinha de dados. Aí ele pergunta se eu quero gravar na controladora ou no receptor. Aí você escolhe, tá? Eu vou deixar gravando aqui no próprio sensor. Vou deixar lá no modo estático. Você pode selecionar aqui, ou estático cinemático também. Ele vai captando aqui o deslocamento, tá? O tempo de rastreio a cada época, né? E ok, pronto. Quando eu ligo a opção dos dados brutos, ele vai desligar a opção da inclinação e a gente tem que coletar esses pontos com o bastão na vertical, tá? Então ele está dando essa informação aqui, se eu quero seguir, ok, vamos seguir. Então compensação desligada e agora registrando dados. Agora eu posso entrar na opção de medir e
colocar o meu ponto em cima do ponto que eu quero. Então vou mostrar para vocês aqui, eu colocando o bastão aqui em um ponto. Bom, então aqui ó, vou colocar o rover em cima de um ponto, né? Vou nivelar o bastão com a ajuda aqui de um bipé, equipamento nivelado. Agora configurei para 5 minutos a gravação e vou pegar aqui o ponto GPS 06. Então aqui apertando o botão F1 também, é possível, ou você clica aqui com o Alt, ou você aperta o F1, aperta medir, ponto, aquele informa que os dados estão sendo gravados aqui no sensor. Eu vou falar que eu não quero sair, então vamos aguardar os 5 minutos e ele para automaticamente a gravação do ponto. Então, dados 5 minutos, o ponto foi armazenado sozinho. Ok? Vamos pegar mais um ponto aqui agora, estático, para a gente ter 2 pontos, então, no nosso levantamento aqui estático, e a gente mostrar os 2 pontos aqui no nosso processamento. Bem, então agora, segundo ponto estático que eu vou armazenar aqui é o GPS 007 com 5 minutos também pré-configurado. Então eu vou mandar medir aqui e aguardar os 5 minutos para a gente encerrar o teste aqui dos pontos RTK e ponto estático, parte de campo. Bom, então aqui pessoal, estamos no software Infinity, que é o software da Leica que faz o gerenciamento dos dados aqui dos receptores e da controladora para a gente analisar, processar, fazer o manuseio e exportar. Então estou aqui na tela inicial aqui do software, né, para a gente colocar aqui um projeto. Então vou aqui no nome do projeto definir aqui processamento, underline GS05. Tá? O responsável pode colocar mais informações aqui de quem estiver fazendo, se quiser. Aqui eu tenho no canto de cá a opção do sistema de coordenada, que eu vou definir aqui no meu caso, que é o 23 Sul. Né? Posso mudar alguns parâmetros aqui, por exemplo, grau, minuto, segundo, né? de coordenada, se eu quiser. Altero tudo aqui e peço para criar o projeto. Então a gente vai estar trabalhando dentro desse projeto aqui que a gente fez. Então, beleza. Estamos aqui no ambiente do Infinity, né?
Então, de cara aqui na parte central, a gente tem a parte do Vista, que é um ambiente ali que a gente vê os pontos, né, em 3D, 2D, a gente consegue analisar as linhas de base e tudo mais. E aqui na segunda aba aqui em cima, a gente tem a parte de Inspetor, que é onde a gente manuseia aqui as informações. Que no caso da Leica, como ela integra todos os equipamentos, então a gente tem aqui desde estação total, GNSS, nível, scanner, dá para ver bastante dados aqui. Então a gente vai usar aqui dentro da parte GNSS, tá? Então eu vou primeiramente importar a informação da minha base aqui. Então vir aqui no canto superior importar. Vou agora navegar até a pasta ali onde eu salvei. Deixa eu ver aqui, área de trabalho, GS05, base, e vou trazer todos os dados aqui, ó. Poderia pegar o maior, né, que é o nosso caso, mas a gente pode trazer tudo também e apagar o que for desnecessário. Então eu vou aqui em importar, ele vai trazer as informações aqui para dentro para a gente poder analisar. Bom, então o que que a gente tem aqui? Tem um arquivinho aqui, o que a gente vê a princípio, né? Um arquivinho de 37 segundos. Tem um arquivo de 1 hora aqui e 4 e tem um outro arquivo aqui de 15 segundos, de outra data. Então eu já sei que o 1 e o 2, o primeiro e o último, não é meu dado de informação, né? E quando a gente inicia o receptor e ele já está configurado para gravar dado, então ele fica ali gravando algum arquivo até você iniciar corretamente pela controladora. Então eu vou apagar o 1 e vou apagar o 2 aqui. Excluir. Pronto, então tenho aqui a informação da minha base, que a gente deixou rastreando. Vejo aqui a duração, por quanto tempo ela ficou. A data, né, que é importante a gente ver aqui no caso, porque a gente vai fazer o processamento dela com relação a uma estação da RBMC. Então a gente vai poder usar essa data para poder analisar. Então tem aqui as constelações de satélite que ela rastreou, taxas, tipo da antena, número de série. Bom, então sabendo aqui agora da data, eu vou então acessar o site aqui do IBGE, tá? Então a gente procura aqui RBMC e vem aqui embaixo, né, tem as estações, né, dados diários, situação operacional, em download de dados. Então, coloquei ali. Agora eu preciso informar qual foi a data que eu rastreei. No caso, 23 de março. Selecionei. E agora eu preciso escolher a base que eu quero trazer, né? Então eu vou aqui dar um zoom na região que eu estava, que é essa aqui de Campinas, né? E vou pegar essa base aqui que é a mais próxima que eu tenho lá, para fazer esse processamento. Selecionei e vou pedir para consultar. Pronto. Então apareceu aqui para mim a informação, né, que eu tenho do arquivo, o descritivo dela. Então eu vou pedir para baixar tudo, baixar todos os arquivos. Então vou lá na minha pasta, área de trabalho, GS05, e aqui dentro da base eu vou criar uma pasta nova chamada RBMC. Vou abrir aqui e vou salvar. Pronto, fez o download. Vou navegar até a pasta onde estão os dados e vou descompactar o arquivo. Extrair aqui. Então eu tenho o meu relatório, né? O meu memorial aqui da base, lá, dessa que eu baixei da RBMC. Então estou em todas as informações aqui, de coordenadas, sigmas, tá? O receptor que foi utilizado. E eu posso conferir as coordenadas lá do software depois, né? Que está aqui a latitude, longitude, ou em UTM, né? Norte, este, e altitude, né? Que eu tenho aqui a altitude elipsoidal. E eu posso colocar lá, conferir, né? Se está tudo certinho para poder analisar lá. Então vamos voltar aqui. Tem aqui dentro agora o meu arquivo zip, né? Da minha base. Vou descompactar aqui ou não precisaria, eu poderia deixar o zip que o próprio software traz, né? Mas só para mostrar para vocês aqui, né, que ele tem aqui
os dados Ratanaka também, extensão D, e ele consegue estar utilizando essas informações sem problema. Então aqui pelo Infinity, eu vou vir aqui em importar dados novamente. Vou agora até a RBMC, que eu baixei, e tem aqui ó, o próprio zip. Eu vou trazer o zip ou eu poderia trazer os arquivos soltos, né, que eu descompactei lá. Vou trazer o zip mesmo. Vou jogar lá para dentro aqui do software. Bom, então tá lá. Observem que a barra maior aqui é a da RBMC, né, que rastreia 24 horas, e a de baixo é a nossa base de campo lá que a gente tinha, que no nosso caso aqui ela vai ser um hover, né, que a gente vai processar esse ponto. Se eu observar aqui no Vista, o que acontece? Eu tenho aqui a estação base aqui em cima e o meu ponto aqui que eu vou processar, que é o GS05, aqui no 2. Quando o software entende que tem a sobreposição de horários, né, os receptores estavam ligados ao mesmo tempo, então ele mesmo já mostra esse tracejado indicando que tem a sobreposição. Se eu tivesse pegado o dado de um dia diferente, que não cobrisse aqui o mesmo horário que a base minha estava ligada, então aqui eu não teria o tracejado. Então o que a gente faz aqui agora? Observem que os dois estão como navegado, né? Tanto a da RBMC quanto o meu ponto que eu vou processar. Então eu poderia vir aqui, ó, clicar em SPC1, que é Campinas, clicar com o botão direito Propriedades, e aqui no canto colocar as informações. Clico na canetinha daqui para poder digitar as coordenadas do relatório que eu tenho aqui, né? Normalmente ela já vem preenchida corretamente, mas você pode aí analisar e se quiser colocar e também adicionar os sigmas aqui embaixo e aplicar. Eu vou passar esse passo para a gente não gastar muito tempo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na minha base lá de Campinas, clicar com o botão direito, vou atribuir ponto de controle. Então agora ele se torna um ponto de controle. Observe que aqui ainda continua o tracejado cinza, mas a minha bolinha mudou a coloração dela. Ela já entende que é um ponto de controle. E eu vou clicar com o botão direito e colocar como referência. Tá? Então vamos lá olhar. Até então não mudou nada, né? O que a gente precisa fazer agora? Clicar agora no nosso ponto que vai ser processado e marcar ele como hover. Tá? Beleza, voltando aqui no inspetor, agora ele passou para um tracejado azul, porque agora a gente já configurou e já informou tudo para ele aqui, quem é o controle e quem é o ponto que precisa ser processado. Tá? Feito isso, a gente vai agora lá em cima aqui na aba processamento, na parte superior, e vem aqui em processar. Vamos aguardar. E aqui ele me dá a informação do processamento, como foi. No nosso caso aqui, a gente verifica que foi fase fixa, tá? Então, símbolo de ponto fixo, o nosso 2 aqui, nossa base, só que não está armazenado ainda. Não, então, o software ainda não entendeu que o processamento aqui foi concluído. Então, para concluir isso, ó, observem que está tracejado a linha, ele vai mudar o tipo da linha aqui, ó. Então a gente vem aqui no inspetor, clica com o botão direito e pede para armazenar esse resultado. Pronto, agora o software já está entendendo que foi processado. E a gente tem aqui agora o ponto 2, que é a nossa base corrigida, ok? Bom, o que a gente faz na sequência agora? A gente levantou dois pontos em campo estáticos que vão ser processados também agora em relação a esse ponto 2. Né, que era a nossa base lá no momento que estava navegada. Como a gente agora tem a coordenada dela correta, então eu vou processar os meus outros dois pontos que eu tinha. Então agora a gente vem aqui em Home, Importar, e eu vou navegar aqui até a opção do Hover. Vou selecionar todo mundo e depois eu apago o que eu não tiver interesse de usar. Vou trazer aqui para dentro do software, na parte de inspetor. Então vou aqui na opçãozinha dos rastreios para poder analisar. E agora eu vou verificar com calma. Ó. Então nosso primeiro arquivo que eu puxei, deixa eu ver o que ele tem aqui.
Deixa eu reduzir um pouco aqui o tamanho para poder aparecer aqui a informação do tempo, que é importante a gente ver. Então aqui, ó, o que, que eu tenho? Um ponto de 2 minutos cinemático, que eu estava caminhando com o receptor. Então vou deletar. Ok. Ponto GPS 6 que eu peguei e não utilizei. Então 25 segundos só. Vou deletar, apertando o delete do mouse. Aqui, o que eu tenho mais? Nesse outro arquivo, eu tenho aqui um arquivo cinemático também. Vou apagar, apertando delete ou clicando direito em excluir. Ponto 7 também, com 9 segundos de duração. Também vou deletar isso aqui. Ficou de resíduo, não preciso. Esse ponto aqui de 8 segundos aqui eu tiro. Bem. Esse aqui, 46 segundos, tiro. Aqui, o que eu tenho aqui dentro desse arquivo? Ó? Arquivo cinemático, caminhando. Eu tiro também. GPS 6 que eu tenho é o meu ponto de 5 minutos. Então, esse sim é o que eu preciso. O cinemático aqui também eu vou tirar. Ponto 7 de 5 minutos, também foi o que eu deixei lá, ok. O próximo também eu vou remover. E, por fim, esse de 12 segundos também vou remover. Então, deu uma filtrada aqui, uma limpada nos dados que eu tinha. Vamos observar aqui agora o Vista como está. Olha lá, minha base de Campinas está lá. E aqui no meu bloquinho, ó, deixa eu ver aqui, ó, tem aqui uns vetores de caminhamento que eu posso selecionar aqui graficamente e apertar Delete. Tá? Então, o que, que me restou? Eu tenho aqui ó, 1.2 também que eu posso remover, que ficou de resíduo, apertar o Delete. Então, agora eu tenho o ponto 2, que era a minha base, em campo, GS05, e os meus dois pontos de 5 minutos. Como eu tenho sobreposição de horário, tanto lá da base de Campinas quanto da minha base aqui, que eu deixei rastreando, então o software entende que eu tenho sobreposição de horário dos dois modos, tanto lá de Campinas quanto da minha base aqui. Só que a gente não vai usar esse processamento lá da SP Campinas, né? A gente vai usar só esse nosso aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui no inspetor eu vou tirar essa marcação de referência aqui do SP, né? SPC1, clico com o botão direito e marco aqui, ó, limpar seleção. Pronto, não estou falando para o software que vai ser uma referência minha. O ponto 2, que eu tinha processado e ele apareceu aqui como fixo pp, eu vou clicar com o botão direito e vou marcar aqui, ó, atribuir ponto de controle para ele. Pronto. E também vou clicar com o botão direito e marcar ele como referência, certo? Então, se eu vir aqui no Vista, o símbolo dele já mudou para ponto de controle. E agora o que eu preciso fazer? Vir aqui nesses dois pontos que eu tenho, de 5 minutos, e marcar como referência, ou como hover. Pronto. Então, tenho lá base, controle, corrigido, e pontos de referência que eu quero processar. Então, deixa eu ver aqui no Vista como ficou. Observe que agora o software está entendendo que o que vai ser feito é esse processamento aqui, tracejado em azul. Tá? Está pronto para ser processado. Então, vamos lá. Vamos aqui em processamento e vou apertar aqui novamente em processar. Aguardando aqui. Resultou aqui em fase fixo e fase fixo para os dois pontos que eu levantei. Tá? Só que ambos ainda estão como não armazenados, então a gente vai fazer igual fez anteriormente. Seleciona os dois, clica com o botão direito, armazenar. Pronto. Então aqui agora eu tenho na minha vista o processamento que foi feito. Então, concluído aqui os dois pontos estáticos que eu tinha do GS05. Beleza. Então agora a gente vai trazer alguns pontos RTK que a gente levantou, tá? Eu acabei levantando mais alguns pontos lá, de meio fio, por exemplo, fora os pontos que a gente tinha levantado lá dos 5 pontos, né?
Então eu vou aqui, ó, em importar. Agora eu vou trazer os dados da controladora. CS20, perímetro, e vou selecionar o arquivo que foi exportado da controladora. Importar. E vamos aguardar aqui. Se eu observar aqui na minha tela, ó, eu tenho aqui todos os pontos RTK que eu peguei, fixo, tá? E deixa eu mostrar aqui também, no Vista, deixa eu aproximar aqui, olha só como ficou. Observem. O nosso processamento está aqui, né? Nossa base oficial e nossos pontos estáticos. Tenho aqui um arquivo de referência que foi em relação ao levantamento que eu medi, alguns pontinhos ali, ligando linha, simulando um meio fio, tá? Vou até mostrar um pedacinho do caminhamento aqui, que eu estava ligando aqui alguns pontos para que o software ligasse sozinho as linhas. E também tem os pontos que a gente mediu lá no começo, né? Que são os pontos do GPS 1, 2, 3, 4 e 5, que a gente precisa agora ajustar, que eles não estão corrigidos até agora. Então aqui nesse caso temos duas referências aqui para a gente arrumar. O que a gente pode fazer? Se eu clicar no ponto aqui 1, por exemplo, eu posso vir aqui e digitar as coordenadas novas que a gente corrigiu, que é o ponto 2, ou eu posso deixar selecionada aqui a minha referência, vou lá na opção de estação, ó, clico no meu lápis, vou até o meu ponto 2, que é o ponto que eu tenho corrigido, seleciono ele aqui e dou um OK. Beleza, selecionado. Agora basta eu aplicar aqui, ó, que o software que os vetores vão transladar para lá. Então, ele dá a mensagem que vai ser transladado e desloca todo mundo agora para a posição correta. Então tá lá, partindo da minha coordenada agora corrigida oficial. E aí eu posso fazer isso para os demais vetores que eu tiver soltos aqui, ó. No caso aqui que não estava corrigido, vou selecionar e fazer a mesma coisa aqui, ó. RTCM, vou lá selecionar meu ponto 2 de controle e OK. Mando aplicar, informação aqui de deslocamento e ele translada. Lembrando que essa informação de deslocamento que ele aparece na tela aqui não é a metragem lá que ele está deslocando até o ponto aqui, beleza? São alguns parâmetros que ele mostra só. Então, por fim, agora sim, estamos com o nosso ponto, recapitulando a nossa base ajustada, corrigida, quer dizer, né? Processada apenas com um ponto da RBMC. Temos também os pontos estáticos que a gente fez, sem correções de RTK em campo, e foi processado aqui. Depois a gente trouxe todos os pontos RTK que a gente tinha no levantamento e ajustou aqui, né, para cima da nossa base. Agora sim, por fim, esse levantamento dá para ser exportado aí para o seu trabalho, né, e dar continuidade nos desenhos do que foi medido. Tá, eu vou fazer um exemplo aqui agora, exportando como se fosse para um georreferenciamento, tá? Para vocês observarem aí. Então, feito todo o nosso trabalho aqui, a gente vem na opção exportar, seleciona aqui tudo. Vamos colocar aqui para onde a gente vai exportar, que vai ser na área de trabalho mesmo, na pasta do GS05. E aí eu poderia colocar aqui uma pasta arquivos exportados e tal. Então eu vou colocar aqui, ó, processamento GS05. Vai ficar o nome do arquivo txt. Vou clicar aqui e colocar que eu quero um ASCII2. Beleza. Tem aqui os templates, né, que eu posso criar o template para georreferenciamento. Então vou botar aqui um novo, porque aí você faz apenas uma vez e não precisa mais ficar toda vez configurando. Basta selecionar aqui e exportar para ficar mais rápido. Eu vou mostrar aqui só como configura para vocês verem aí. Então vou dar um novo. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir mais a tela aqui para ficar mais fácil.
Então, nome do modelo aqui, georreferenciamento. Beleza? Cabeçalho, se eu quiser que apareça essa linha de cima aqui no meu TXT, eu deixo marcado. Se não, eu desmarco. Aí o separador das colunas, tab, o tipo do formato dos decimais, aqui das coordenadas. E aí o que vai sair? Então, normalmente a gente usa o ponto controle, que é normalmente a base, né, que a gente fez o processamento, os dados que a gente utilizou de referência. Se foi feito um ajustamento, então coloca o ajustamento para ele exportar a base ajustada, né? No nosso caso, ela foi só processada. Aí no caso aqui agora a gente vai colocar os pontos medidos que a gente levantou. Então tem tanto os pontos pós-processado quanto os pontos RTK, beleza? E é isso. Então aqui tá todos os tipos de pontos que a gente tinha aqui do levantamento. Então aqui o tipo de altitude, né? A gente vai colocar a elipsoidal, o referenciamento utiliza a elipsoidal e é a que o GPS também fornece, né? E, descendo aqui mais um pouco, a gente tem o tipo da extensão e mais algumas informações aqui de atributos separadores. Aqui não precisa mexer. Bom, agora a gente precisa organizar essas colunas aqui, para colocar só o que a gente precisa, né? O que é necessário. Então eu vou aqui em cima, bem no cantinho aqui, vou selecionar as colunas. E aqui a gente vai marcando, né? O que a gente quer que saia no TXT. Se quiser que saia tudo, é só marcar tudo. Ou se quiser que saia mais limpo, é só você ir desmarcando. Eu vou dar um exemplo aqui, mais clean, né? Mais limpo. Então vou selecionar todo mundo, apertei Ctrl A e desmarquei aqui as opções. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Ó. Vai sair o ponto ID, vai sair a coordenada leste, norte, altitude elipsoidal aqui. Vou colocar, deixa eu ver, o código, vou colocar aqui. Posso colocar aqui os sigmas, né? Deixa eu ver aqui. Leste, norte e altitude elipsoidal. Deixa eu ver mais alguma coisa. Tá bom. Então eu vou dar aqui um OK. Aqui ele mostra como que vai ficar o arquivo, né? Como que ele vai exportar. Com sigmas, código, coordenada e altitude. Esses aqui não tinham códigos, né? Então não vai aparecer. Feito isso, né? A gente pode agora dar um OK aqui embaixo e mandar salvar, né? Exportar. Pronto, então os pontos foram exportados. Então deixa eu abrir aqui na pasta aqui para vocês verem, ó, GS05 processamento. Então tá lá os pontinhos agora para poder sair desenhando e fazendo os trabalhos. Beleza, pessoal? Então aqui esse foi o processamento e a junção dos dados todos de campo, né, estáticos e RTK, utilizando o GS05 e o Software Infinity para fazer todo o gerenciamento dos dados. Ok? Valeu, pessoal!